Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa TV Araxá Educa. Hoje, aula de Matemática Maker, professor Alírio. Dando continuidade na nossa última aula, para quem assistiu, nós fizemos uma introdução à robótica, né? E eu já estou então na parte 2, introdução à robótica, parte 2. Vamos ver o que a gente tem hoje de novidade? Na última aula nós falamos da importância da bateria no estudo da matéria robótica. Não tem jeito de a gente fazer nenhum instrumento, nenhum robô, nenhum tipo de circuito sem uma geração de energia. E na robótica a gente usa, não é essa energia da tomada, tá? Normalmente são baterias. Baterias de 1,5 V, baterias de 3 volts, 9 volts. Tem um carrinho que ele usa duas baterias. Uma para desenvolver o motor e outra que é uma bateria de celular, que eu tenho aqui em cima da mesa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é para operar o controle remoto. Então ele usa dois tipos de bateria, mas eu preciso dessa bateria, tá? Não tem como a gente fazer sem a bateria, tá? Bom, hoje vamos aprender como verificar se essas baterias estão boas. Porque às vezes você acha assim, nossa, professor, fiz tudo direitinho, fui montar meu robô, ele não está andando, não está movimentando. Pode ser que a sua bateria não esteja boa. Vamos lá? Ó, para que nossos modelos funcionem perfeitamente, precisamos entender o uso das baterias, ou também chamadas de pilhas, né? Pilhas. Vamos lá. 3 elementos básicos. Eu falei isso na última aula, mas vou repetir para vocês. Para que a robótica aconteça, eu preciso de 3 coisas básicas. Eu preciso de uma fonte de energia. Tem que estar funcionando. E se ela estiver abaixo da capacidade, não vai funcionar. Ou não vai funcionar, ou não vai funcionar direito. Por exemplo, eu estava lá em casa ontem, né, com o meu controle remoto de televisão, de repente o controle remoto parou de funcionar. Aí a gente acha que, não, será que deu defeito? Não é, era a pilha. Bastou trocar a pilha, né, o controle voltou a funcionar. Ou seja, hoje a gente precisa da bateria, mas que ela esteja em perfeitas condições, tá? Então eu preciso de uma fonte de energia em perfeitas condições, um condutor de energia. O que é o condutor? O fio, né? Vai sair da bateria, vai carregar aquela energiazinha até chegar no ponto final. E o ponto final? O nosso consumidor. Pode ser um ventilador, pode ser um motorzinho, né? Pode ser um circuitinho de controle remoto que vai receber o sinal, tá? Vamos ver mais um pouquinho aqui? Ó, então tá lá, fonte de energia, né? A nossa bateria, ou também é chamado de pilha. O condutor de eletricidade está aqui, né? E o consumidor final. Na última aula eu tinha colocado uma lâmpada, agora eu coloquei um ventilador. É um ventiladorzinho, tá? Né? Ventilador. Muitas vezes a gente tem, no nosso computador tem ventilador, não tem? Vocês escutam o barulho lá funcionando, né? Que é para poder refrigerar. Não é assim que funciona? É mesmo. Bom, vejamos aqui então. Vamos medir nossas baterias. Na última aula eu mostrei essa foto aqui para vocês, que eram aquelas baterias pequenininhas, né, que funcionam com uma carga de 3 volts. Mostrei essa pilha, né, a pilha pequena, que era chamada pequena. Tem a média e tem a grande, mas essas eu não trouxe não. Tem a pilha pequena que recebe a letra AA, duas letras A seguida, AA. Tem aquela menorzinha, pequenininha, que é essa que eu acabei de mostrar do controle remoto, que é a pilha AAA, são 3 vezes a letra A, é a menorzinha dela normalmente, tá? E tem essa outra aqui que ela é quadrada, ela é uma bateria de 9 volts, né? Para equipamentos, para motores que consomem mais. E tem essa daqui, ó, que ela é achatada, ela é quadrada, chatinha, estreitinha, né? Fininha, que era usada muito em celulares. Hoje em dia elas vêm acopladas ao celular, você não consegue mais sacar a bateria e comprar outra. Normalmente já vem tudo junto, né? É um pacote só do celular. Mas enfim, essas baterias existem, elas têm tensões diferentes, nós chamamos de tensão, tá? Essa é a tensão. Professor, e a nossa tomada, né? Qual que é a nossa tomada? A minha mãe falou que outro dia que é 110. A tensão da tomada da sua casa é 110 volts, tá? É a mesma coisa aqui, 3 volts, 1,5 volts. Mas a diferença é que a energia que vem na sua casa, gerada pela CEMIG ou pelas geradoras de energia, é chamada corrente alternada, ela alterna, ela vai alternando. Já das baterias e pilhas é chamada de corrente contínua, CC. Às vezes você vai ver escrito, o que é isso CC, professor? Corrente contínua, tá? Ela é contínua.
em todo momento ela vai fornecer a mesma carga para o seu aparelho, para o seu instrumento, para o seu motorzinho, para o seu robozinho, tá? Bom, e nós precisamos saber se essas cargas estão boas, né? Então, medir com o quê? Como? Como é que a gente mede isso, professor? Né? Porque aqui em casa eu nunca medi. Eu sei quando ela está funcionando e quando ela parou de funcionar, né? Tá, mas tem como a gente medir, tá bom? E na robótica, o nosso papel é esse, tá? Nós precisamos desses instrumentos para poder estar medindo isso o tempo todo, ó. Vamos medir a tensão. Não falei com vocês, chama tensão das baterias. Neste caso, usaremos o multímetro. Quem que é esse, professor? Multímetro. Multímetro é esse cara aqui, ó. Multímetro, tá? É um aparelhinho onde ele tá ligado aqui, tá vendo? Eu liguei ele. Ele mede a tensão, né? No caso, pode medir a tensão de tomada? Pode também, mas de novo, nós não vamos mexer com essa parte, tá, gente? Essa parte vamos deixar para os eletricistas, essa parte é mais perigosa, né? Mexer com carga de parede 110 não é. Vamos mexer com as pilhazinhas, tá? Que eu posso pôr a mão que não tem problema, tá? Então, nós vamos medir as tensões menores, né? Nós vamos medir a corrente que passa. O que é a corrente, professor? A corrente é o fluxo de elétrons que está passando nos nossos instrumentos, nos nossos aparelhos. E vamos também medir a resistência. Alguns casos, alguns LEDs, algumas peças, alguns acessórios, eles têm uma resistência. O que é resistência? É resistir à passagem da corrente elétrica. Uns resistem mais, outros resistem menos. Mas isso tudo ao seu tempo. Então, primeira coisa agora, entender como é que são nossas baterias, como é que a gente vai medir essa bateria, se ela está boa ou não, para eu poder usar, tá? O multímetro digital é uma ferramenta de teste utilizada para medir 2 ou mais valores elétricos. Ó, principalmente a tensão, a corrente, que eu falei com vocês, que é medida em amperes, e a resistência, que é medida em ohms. Mas essas duas aqui nós vamos deixar mais lá para frente, mais para o futuro. Agora me interessa essa daqui, e eu preciso que vocês entendam essa parte. Tensão, volts. Qual que é a tensão do meu carrinho? Qual que é a tensão do motor que eu estou usando no meu carrinho, no meu robozinho? Então a gente vai medir, tá? Então na robótica vamos usar pilhas ou baterias, e a tensão normalmente fica entre 1,5 volts, olha para você ver, e vai no máximo até 12. A maioria dos nossos instrumentos, nossos aparelhos, funcionam até 12 volts. Aqui o nosso robozinho aqui, ó, ok? Menos. E a matemática maker? Alguém está perguntando, onde é que entra a matemática maker, né? Nós falamos na aula passada, nas aulas passadas, que a matemática maker tem como um dos braços dela, né, a robótica, ensinar a robótica. Eu preciso que vocês entendam de valores, né? Como é que acontece? Quando eu tenho uma pilha sozinha, quando eu tenho uma pilha associada a outra, 2 pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas, o valor muda da tensão, conforme a disposição das pilhas, ele muda, né? Ele vai ser somado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma caixinha, né, onde ela tem 2 pilhas associadas. Uma pilha sozinha, já mostrei na tela para vocês, ela tem 1,5 volts, mas 2 pilhas ou 2 baterias associadas juntos, aqui na ponta, em vez de sair 1,5, vai sair somada. Vai ser 1,5 mais 1,5, dá quanto? 3. Aí a matemática entrando aí, não é mesmo? Mas nós vamos mostrar para vocês. Nós vamos usar o nosso multímetro e verificar isso aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos à prática então, medindo a tensão de baterias ou pilhas, não é isso? Bom, vamos lá, vamos medir aqui. Eu vou ligar, tá? O nosso multímetro também funciona com uma bateria. A bateria do nosso multímetro, ela é de 9 volts, é essa quadradinha, tá? É uma quadradinha. Ela tem 9 volts, tá bom? Bom, vamos lá. Vou pegar a primeira bateria nossa aqui, aquela pastilhazinha, tá vendo? Controle remoto de carro, alguns reloginhos usam esse tipo de bateria. Toda bateria tem uma indicação, tá? Tem um sinal de mais de um lado e um de menos do outro. O mais a gente vai colocar a ponteira vermelha, tá? E o menos a ponteira preta. Quando a gente coloca as duas ponteiras aqui, ó, e vai medir para nós. Vocês estão vendo aqui, ó, tá marcando 0,14. Essa daqui é uma bateria que eu tirei de um computador antigo. O computador usa uma bateria dessa lá dentro, tá? É o clock dele que a gente fala, é o time dele. Essa bateria deveria ter 3 volts, ela está com 0,2, ou seja, está totalmente usada. Professor, o senhor falou a respeito de bateria usada. Daqui a pouco nós vamos falar o que a gente faz com ela. Eu estou usando ela aqui para demonstrar para vocês. As baterias pequenininhas também trazem um sinal.
tem um sinalzinho de mais aqui, ó, um sinalzinho de menos ali embaixo, tá? Faz toda a diferença aí que a gente estiver montando os nossos robozinhos. De novo, a ponteira vermelha vai no positivo e a ponteira preta vai no negativo, certo? Então vamos medir a tensão desta pilhazinha. Quanto que deu? 1,45. Se desse 1,5, a pilha estaria normal. 1,45 significa que ela está um pouco usada, um pouco gasta. Dependendo do aparelho que você estiver usando, ela pode até funcionar. Mas a partir do momento que ela começou a baixar de 1,5, ela já começa a ficar fraca para o que você está fazendo, tá bom? Eu tenho uma outra pilha aqui, também, modelo AA, também tem o positivo em cima, o negativo embaixo. Lembrando, o vermelho é positivo, tá? Colocando aqui, ó, vocês conseguem enxergar aqui na tela do aparelho 1,16. Professor, 1,16 é pouco, né? Essa aqui já não serve mais, tá? Essa aqui já está na hora da gente descartar ela e procurar uma nova, porque essa aqui já não serve mais para os nossos aparelhos, para os nossos brinquedos. Lembra que eu falei dessas duas aqui, ó? Essas duas aqui estão associadas, tá? Uma em sequência da outra. A gente fala pilhas em série, tá? Então, estão em série. Então, o que eu faço? Vamos ver aqui, ó. O que acontece quando eu ponho duas pilhas em série? Tem 1,5 cada uma, não é? 1,5 volt cada uma. 1,5 volt mais 1,5 volt são 3 volts. Aqui, ó. Quanto que está dando aqui na tela, ó? 3,12, porque essas pilhas estão novinhas. Eu coloquei elas aqui ontem, né? Então, elas estão novinhas, tá? Então, 1,5 mais 1,5 dá 3. Essa aqui está dando 3,12, até um pouco acima, tá bom? Mas é o normal, tá? E já a nossa pilha de celular, nossa bateria de celular, vamos ver quanto que ela vai dar aqui no nosso aparelho. Ela também tem os pontinhos aqui, ó, os contatozinhos aqui. Também tem uma indicação de positivo e negativo. E eu vou respeitar aqui, né, ó, positivo vermelho, negativo preto. E ela está escrita aqui nela, aqui, ó, que a capacidade dela é de 3,8 volts. Está dando quanto? 3,68, número decimal, né? Quase 3,7. Um pouco abaixo da capacidade dessa bateria. Quer dizer que ela já foi usada um pouquinho, já gastou um pouquinho, tá? Mas essa aqui é a ideia. Esse é o propósito do nosso multímetro. Trazer essa informação, né? Quando a gente for montar o nosso robozinho, nosso equipamento, que ele possa estar funcionando normalmente, tá? Agora que você já sabe como medir a tensão de uma pilha, muito importante, lembre-se, quando ela não tiver mais utilidade, vamos descartá-la em local apropriado, nunca num lixo comum. Eu comentei com vocês na última aula que as pilhas de hoje, elas usam, nós chamamos de metais pesados, tá? No caso dessa pilha comum aqui, dessa menorzinha, ela usa se você abrir a pilha, não é ideal também mexer, tá? Porque tem ácido lá dentro. Ela tem uma espécie de carvão, uma pasta preta, assim, um pó preto lá dentro, tá? Esse pó contém ácido, tá? E esse ácido queima a sua pele, tá? Então, a bateria estragou, você abriu o seu carrinho, nossa, tá com aquela cor esverdeada, nem põe a mão, então põe uma luva, tá? Tirou, põe dentro de um saquinho e leva no lugar para descartar, mas nunca jogar no nosso lixo, porque o nosso lixo não foi feito para receber esse tipo de resíduo, tá? Porque isso pode ir para a terra, na terra esse ácido descer, ir para os lençóis de água, isso volta para a gente de novo, contaminando a água que a gente bebe. E o tratamento de água não elimina esse ácido da água, tá? Ele não elimina, a água vem contaminada para a gente, tá bom? Então, não deu problema? Descarta ela, tá? Tem alguns supermercados, tem alguns bancos na cidade que tem uma caixinha para você colocar suas pilhas usadas lá, tá bom? Bom, lembrando, né, esse é um símbolo, né, chamado reciclagem mundial, essa pilha volta para o lugar adequado, eles vão tirar lá os elementos dela e ela volta para o processo industrial, mas de uma maneira mais útil, né? Então, atenção, o descarte de pilhas deve ser feito somente em locais apropriados. Tudo bem, moçada? Bom, é o comecinho da nossa robótica. Próxima aula a gente vai ter mais alguma coisinha. Logo, logo a gente vai estar construindo alguma coisa bem legal, bem interessante aqui. Aguardo vocês, né? Vocês na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.